Olá, graça e paz, povo de Deus, ótima segunda-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então, amados, a mais uma live de oração e hoje eu quero falar sobre a importância de nós sermos seletivos, né? Selecionarmos quem irá fazer parte da nossa vida, do nosso ciclo de amizades, amém? Então hoje eu vou falar sobre a importância de ser seletivo na hora de se conectar, amém? E eu quero usar a palavra que está lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, né? E no final nós vamos ler o Salmo 91, nosso Salmo velho de guerra. Então vamos falar sobre seletividade, né? O Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu estava estudando, lendo a palavra, e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, estava ministrando, falando sobre isso, sobre ser seletivo. Por quê, né? Que nós precisamos ser seletivos. Amém? Amém. Então, vamos louvar a Deus, depois nós vamos de oração e de palavra. Vamos consagrar esse mês de dezembro, né? Primeiro dia do mês aí, a Deus. Verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu verás a glória de Deus, amém? Amém. Quem quer ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus, aleluia. Sei nem se tem condições, mas eu quero. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Vamos consagrar este mês, pedir a Deus que a bênção dele, o cuidado, a proteção, né? A graça de Deus, que a graça de Deus nos basta, que esteja sobre as nossas vidas, que Deus esteja estendendo a mão poderosa dele sobre nós. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por este mês que se inicia e nós queremos desde já consagrá-lo ao Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre, que o Senhor Jesus nos cubra com o sangue dele, nos blindando, nos protegendo, guardando. Derrama, Pai, o teu favor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter um mês abençoado, um mês próspero,
um mês de paz, de alegria, de muita saúde, de restauração, de renovo, de paz, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que não falte nada na nossa mesa, que não falte saúde, que não falte bons negócios, que não falte bom emprego, portas abertas, oportunidades, bênçãos de Deus para a vida de cada um que está aqui orando conosco, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida. Obrigada, Senhor, por cada um que vem aqui orar conosco. Que essas vidas são preciosas para Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados. Amém. Vamos então à palavra de Deus, que o papo é sério hoje, sempre é, né? Mas hoje mais ainda. Então, vamos à palavra de Deus, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler do 1 ao 5 para vocês, que fala da impiedade dos últimos dias. A live de hoje quero frisar que é sobre a importância de nós sermos seletivos na hora de nos conectar. Amém? Amém. Então, saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então veja o que a Bíblia fala, né? A Bíblia está falando da impiedade dos últimos dias, né? Da impiedade, daqueles que têm um coração ímpio, né? E a Bíblia está falando no final que estas pessoas, esse grupo de pessoas que possuem o egoísmo, a avareza, né? As pessoas soberbas, as que são inimigas do bem, que desse tipo de pessoas que negam o poder de Deus, nós temos que nos afastar. Então, há uma palavra, né, que nós precisamos usar no quesito seletividade, selecionar. E essa palavra selecionar, Deus colocou na minha mente de falar sobre isso, porque nós precisamos ser seletivos, né? Seletivos na hora que nós vamos nos conectar, porque nós somos seres que gostam, né? Nós gostamos de socializar, nós temos essa necessidade de nos associar, de nos conectar, mas Deus, Ele deixa claro na sua palavra que não é com todo mundo que nós vamos poder nos associar, nos conectar, porque a Bíblia diz, deixa eu achar aqui o versículo, lá no livro de 1 Coríntios 15:33, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, e esta palavra é conhecida minha, é conhecida sua. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que acontece? As más companhias, elas podem corromper os nossos bons costumes, né? Aquilo que nós temos de bom em nós e que também Deus se agrada de nós e que está em conformidade com a sua palavra. E por que as más companhias vão corromper? Porque as pessoas com quem nós nos associamos têm forte impacto em nosso caráter e também no nosso comportamento. Então, com base na palavra de Deus, né, e não é na minha palavra, nós temos que ser seletivos nos nossos relacionamentos. Como é que eu faço para ser seletivo nos relacionamentos? Como é que eu faço para saber se uma pessoa eu posso ou não me conectar com ela, me associar com ela, fazer negócios com ela? Às vezes me convido para ir fazer a obra aqui ou lá, eu vou, não quero nem saber, porque eu penso que tudo é de Deus, que tudo é bom. Não, amados, mas Deus não é assim.
Deus, ele fala que nós precisamos nos afastar desse tipo de pessoa. Aí como é que eu posso saber que a pessoa é uma pessoa egoísta? Pois bem, existe uma palavra observar. Qual é a primeira coisa que Deus quer? Deus quer que nós observemos as pessoas, que nós sejamos observadores, né? Eu vou observar o quê? Eu vou observar as decisões, eu vou observar comportamento, atitudes, conversas, né? Porque o que as pessoas dizem e o que elas fazem. Às vezes a pessoa diz uma coisa, mas faz outra, né? Um indício de que ela ali não está sendo fiel àquilo que ela falou, que ela disse uma coisa e fez outra. Então, nós vamos observar como as pessoas vão se relacionar dentro de determinados grupos, né? Um grupo lá na igreja, um grupo de trabalho, um grupo de negócios. Nós vamos observar como as pessoas decidem, como elas falam e como elas fazem. Amém? Então, se eu for uma pessoa seletiva, eu não vou aceitar qualquer convite, eu não vou aceitar, né, fazer parte de qualquer grupo, eu vou olhar, eu vou observar, né, e vou selecionar o que eu quero e o que eu não quero. Então, eu não posso participar de todo tipo de conversa, de qualquer tipo de conversa, aceitar todos os convites para ir aqui, para ir lá. Ah, vou fazer negócio com esse, vou fazer negócio com aquele. Eu preciso primeiro observar, né, perceber como as pessoas elas são, como elas decidem. E a palavra entra aqui, a palavra discernir, né? Que a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Então nós temos que vigiar sim antes de nos conectar a pessoas. Porque se eu me conectar com uma pessoa egoísta, eu vou fazer negócio com o João, mas o João ele é egoísta. Ele não preza por fazer negócios sem que ele saia totalmente com todas as vantagens. Então, uma pessoa egoísta que gosta de tirar vantagem, ela não vai nunca dar um bônus para você. Ela vai querer ficar com todos os bônus. Ela vai negociar e mesmo sabendo que você vai sair prejudicado, ela deixa você sair prejudicado na negociação. Então, meus amados, observar e orar para que Deus dê discernimento na hora de nós nos relacionarmos com pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na nossa comunidade aqui, na minha rua, no meu bairro, né? Porque as más companhias elas vão corromper os nossos costumes, as más companhias elas vão nos influenciar fortemente, elas vão ter um forte impacto na maneira como nós vamos socializar, na maneira como nós vamos passar a ver as coisas e decidir as coisas. Então, uma pessoa corrompida, né? O Espírito Santo de Deus, ele se retira. Como é que nós vamos dizer que estamos cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, se nós estamos lá, mergulhados num grupo, aonde ali tem fofoca, tem um caluniador, tem aquele que é inimigo do bem, tem traidores, tem pessoas soberbas, pessoas que são amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tem a aparência de piedosa, mas nega o poder de Deus. Essas companhias podem nos corromper. A Bíblia está dizendo, afaste-se desses também. Aí por que nós temos que ser seletivos? Às vezes as pessoas dizem assim, ela julga, ela é intolerante, ele é crítico, porque a pessoa é um pouco mais seletiva, seleciona, não é em qualquer mesa que ela senta, não é qualquer convite que ela aceita. Não é qualquer conversa que ela sente necessidade de participar, ela não sente necessidade de participar de determinadas conversas, porque ali tem conversas fúteis, conversas que não agregam, que não acrescentam, que não edificam. Então é sério o negócio, Deus está falando para mim sobre seletividade, que precisamos ser mais seletivos, que todo cristão precisa ser seletivo. Porque quando nós adentramos num ambiente, num lugar onde nós sentamos em qualquer mesa, conversamos qualquer tipo de assunto, participamos de qualquer tipo de assunto, vamos fazer a obra aqui, vamos fazer a obra lá, e nós vamos para cá, e nós vamos para lá. Muitas vezes o Espírito de Deus já está se afastando de nós. Porque nós temos que vigiar com os nossos pensamentos, com as nossas decisões, com quem estamos nos conectando, que mesa estamos sentando, com quem nós estamos
convivendo, porque as pessoas com quem nós nos associamos, com quem nós nos conectamos, elas vão influenciar fortemente, elas vão ter um forte impacto em nosso caráter, no nosso comportamento, nas nossas decisões, né? E se nós continuarmos a conviver com essas pessoas, com pessoas assim como a Bíblia está dizendo, nós vamos passar a usar máscaras, a sermos egoístas, a sermos hipócritas, falsas, né? Eu vou passar a ser como elas são. Posso me tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa que não está nem aí pro próximo, que decide, que faz tudo com base em si mesmo, em agradar a si mesmo, né? Em fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que é bom para mim, e o outro que se vire, né? Então, amados, o porquê da gente ser seletivo, né? Primeira coisa, a gente tem que observar, selecionar, orar, vigiar e pedir discernimento. Para quê? Para que a gente não venha construir relacionamentos superficiais. Relacionamentos superficiais, que são relações superficiais. Superficiais, a pessoa não te ama, não gosta de ti, não é leal a você, ela se preocupa com os desejos, com as vontades dela, e quando você menos esperar, talvez você esteja passando por um momento ruim, você não vai poder contar com essas pessoas. São pessoas que você não vai poder contar com elas. Então, observe, selecione, discirna, ore, peça discernimento a Deus, para que você se conecte com pessoas, para que você construa relacionamentos verdadeiros, pautados pela palavra de Deus, no amor, na lealdade, na cumplicidade, né? Para que você se conecte com pessoas de Deus. Às vezes a gente ora, Deus, tira isso, tira aquilo outro do meu caminho, mas Deus está, às vezes, nos dando um discernimento de que a pessoa é falsa, de que a pessoa é egoísta, de que a pessoa é, né? E como eu vou saber? Amados, às vezes as pessoas elas erram e todos nós erramos, mas a diferença entre uma pessoa que errou, a pessoa foi lá, errou, ela se arrepende, pede perdão e ela se corrige dali para frente. Aqueles que são mau caráter, eles erram hoje, eles erram amanhã e depois, e nunca se arrependem, permanecem daquele jeito. Então isso não é erro, isso é caráter. Isso a pessoa decidiu continuar assim, ser assim, e não deixa nem Deus às vezes trabalhar na vida dela. Então a nossa parte é só orar e colocar nas mãos de Deus. Mas por que ser seletivo? Para que você não saia prejudicado de relacionamentos, para que você não seja, né, lesado espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque os prejuízos, né, um prejuízo espiritual, por exemplo, Deus não está falando conosco, Deus está quieto, calado, distante, nós nos sentimos frios por causa de uma conexão, de alguém que veio e se conectou e eu aceitei, e daqui um pouco eu estou participando de uma conversa que não agrada a Deus, daqui a pouco eu estou fazendo a obra com alguém que Deus não mandou eu fazer, e isso tudo vai atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Então, seletividade, Deus está falando hoje, nós selecionarmos com cuidado, com respeito, sem falar mal de ninguém, né? É nós diferenciarmos o que é erro e o que é caráter. Porque se a gente se associar, nós podemos sim nos corromper, porque é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33. Não se corrompa, né? Nós podemos nos corromper através das nossas associações, com quem fazemos negócio, com quem conversamos, com quem decidimos fazer a obra, com quem decidimos deixar entrar no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. Então seja seletivo, selecione, né? Selecione com base nos padrões que a Bíblia está estabelecendo para nós. Não significa que você vai estar julgando, não significa que você vai estar sendo intolerante, não significa que você vai estar sendo crítico, você vai estar defendendo sua casa, defendendo você, defendendo o seu relacionamento com Deus, decidindo não se corromper, decidindo não se conectar, se afastar desse tipo de pessoas que têm um coração ímpio.
Pessoas que não querem, né, se entregar a Deus, não querem ter uma vida com Deus. Amém, amados? Então essa é a palavra de hoje. Seleciona um pouco mais essas amizades aí, vigia, ore para que Deus te dê discernimento e não rejeite o discernimento quando Deus te inquietar. Amém? Porque às vezes a gente discerne uma falsidade, uma inveja e a gente pensa, não, é coisa da minha cabeça, né? É coisa da minha cabeça. Mas confia no discernimento que o Espírito Santo está te dando. E vamos lá declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. E resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Então, amados, ter amigos é uma bênção, viu? É bênção, não é maldição, não. Mas que Deus mantenha na nossa vida aqueles que vêm com propósito, aqueles que vêm em nome do Senhor. Essa é a minha oração para hoje. Eu me passei um pouquinho do tempo, mas vamos orar, amados. Vamos orar. Eu creio que vocês entenderam a palavra. E a palavra de Deus é esta. Amém? Que nós venhamos a ser mais seletivos, a vigiar em relação às nossas conexões e às associações, para não nos corrompermos. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, amado Deus, nós te pedimos que Jesus Cristo nos cubra com o seu sangue, com a tua proteção, com livramento, Pai. Pai, eu te peço, vai guardando cada vida que está aqui, Senhor, orando conosco. Vai dando a elas, Pai, discernimento, que elas possam aprender, Pai, com a tua palavra, a serem mais seletivas, a não se associarem, Pai, com pessoas que têm um coração ímpio, Pai, com aqueles, Senhor, que querem ver o mal em nossas vidas. Pai, nós sabemos que as más companhias corrompem os bons costumes, mas o Senhor hoje está nos advertindo que devemos ser mais seletivos, que nós possamos vigiar e orar para não cairmos em tentação, para não enveredarmos por caminhos tortuosos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração é que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, Pai, o caminho, a estratégia, nos dá discernimento e sabedoria para nos desviarmos de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, para que os Teus filhos não venham se corromper com, às vezes, amizades, pessoas que o inimigo traz para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, manter, que o Senhor mantenha do nosso lado, Pai, aqueles que vêm em nome do Senhor, aqueles que vêm para acrescentar, aqueles que vêm, Pai, para ser bênção, em nome de Jesus, aqueles que vêm com o propósito de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, livra, guarda, protege cada vida que está aqui, Pai. E que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Eles possam, Pai, ser seletivos, não se conectando, Pai, porque muitas vezes amizades tóxicas, amizades egoístas, amizades falsas, amizades superficiais estão até mesmo tirando as forças, a energia que o Senhor derrama sobre esta vida. Que nós possamos, meu Deus, sermos mais espirituais, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Então, medita nessa palavra aí, lê novamente, que a própria Bíblia está dizendo que nós temos que nos afastar, né? Exemplo é você ser um ser espiritual e você se conectar com alguém carnal, né? Você vai viver sendo criticado, né? Mas crítica é crítica, né? Critica quem quiser, a gente tem um relacionamento com Deus,
Deus, ele te direcionará como é que você tem que agir, não é mesmo? E as coisas vão dar tudo certo. Amém? Amém. Mas não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos vocês em Cristo.